Embalada por 13 jogos de invencibilidade na Série A Atalanta de Giampiero Gasperini revive o sonho de novos títulos em 2025 após a inédita conquista da Europa League em 2024. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Espero que tenha tido um bom final de ano, que tenha curtido bastante as festas e, inclusive, já tenha se recuperado, principalmente, da ressaca pós-Réveillon, porque 2025 já chegou com tudo. Para muitos não, né? Não sei se é o seu caso, porque muita gente ainda é de férias, outros dizem que o ano só começa depois do Carnaval. Então tem um mês ainda aí pela frente para curtir, mas seja lá qual for a sua condição, espero que esteja em sã consciência para assistir esse vídeo que eu vou falar da Série A italiana, onde 3 clubes estão brigando diretamente pelo Scudetto nessa temporada, uma das mais acirradas dos últimos anos. Tratam-se de Internazionale, Napoli e da Atalanta, a grande surpresa e a grande intrusa nessa briga pelo Scudetto. Afinal, Internazionale e Napoli são os últimos 2 campeões italianos, e sem contar, né, que, por exemplo, a Inter é dona do time e do elenco mais poderoso da Série A na atualidade, isso é indiscutível. E enquanto o Napoli foi agressivo no mercado, nessa última janela de transferências, ao contratar figuras como Romelu Lukaku, David Neres, Scott McTominay, Alessandro Buongiorno e, é claro, Antônio Conte. A gente sabe muito bem da enorme qualidade e capacidade de Antônio Conte, um treinador multicampeão. Então, já era esperado que o Napoli tivesse condições de brigar ali na ponta da tabela da Série A, sobretudo porque os napolitanos também só estão disputando competições de âmbito nacional nessa temporada, já foram eliminados da Copa Itália, então só tem a Série A até o final da temporada 2024-2025, ao contrário da Atalanta e da Inter, que estão disputando a Champions League. Contudo, contrariando totalmente as expectativas, foi a equipe de Bérgamo que encerrou 2024 no topo da tabela da Série A, somando 41 de possíveis 54 pontos no campeonato. Portanto, diante de todo esse cenário, fica claro e evidente que o sonho da Atalanta em conquistar o inédito Scudetto da Série A nunca esteve tão próximo da realidade como nesse momento. E para quem ainda duvida que a Atalanta tenha condições de encerrar essa temporada dando a volta olímpica na Série A, basta recordarmos, por exemplo, da edição anterior da Europa League, em que os bergamascos derrotaram o poderoso Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, invicto até então ao longo de toda a temporada, por 3-0 na decisão do torneio continental em Dublin. Além disso, a Atalanta tem a seu favor Giampiero Gasperini, técnico que a comanda desde 2016 e é, sem sombra de dúvidas, o principal responsável pelo sucesso da equipe que até antes de sua chegada brigava constantemente contra o rebaixamento na Série A. E, pelo menos na minha opinião, a Atalanta só alcançou esse status aí de uma das principais forças do futebol italiano e europeu porque Giampiero Gasperini não teve a ambição de mudar de clube, de alçar voos mais altos como fazem a maioria dos treinadores. Por exemplo, Rubem Amorim, que deixou o Sporting Clube de Portugal para transferir-se ao Manchester United e tantos outros. Por ser extremamente identificado com o clube, com a torcida e com a cidade de Bérgamo, ele caminha para completar uma década na Atalanta, algo que, consequentemente, acabou colaborando para o crescimento do clube, que é muito bem administrado. Uma referência, um exemplo para diversos clubes da Itália e da Europa como um todo, pois muitos clubes medianos do continente se espelham na Atalanta, em especial por ela ser o clube que mais lucrou através da venda de atletas desde a chegada de Giampiero Gasperini. Para se ter uma ideia, desde 2016 até aqui, ou seja, quase 9 anos a serem completados aí neste meio de ano,
A Atalanta já lucrou um montante de 173,6 milhões de euros com a venda de atletas. Para você ter uma noção um pouco melhor do quão incrível é o trabalho realizado pela Atalanta, eu preparei uma arte, deixo aí na tela para você, pois o único clube italiano que fechou a conta no azul neste balanço envolvendo a compra e venda de jogadores foi a Fiorentina, com míseros 14,7 milhões de euros. E aí, se a gente analisa os grandes italianos, notamos que o estrago deste balanço é gigantesco, a julgar pelos prejuízos de 266,6 milhões de euros da Internazionale, 296,8 milhões de euros do Napoli e, pasmem, 473,9 da Juventus e 561,8 milhões de euros por parte do Milan. Bom, e é óbvio que isso não acontece à toa, muito pelo contrário, pois uma das principais virtudes de Giampiero Gasperini é potencializar o futebol de cada um de seus atletas, a ponto de fazer outros clubes comprá-los por cifras astronômicas. Vide os casos de Rasmus Højlund e Amad Diallo, ambos vendidos ao Manchester United por quase 100 milhões de euros. E olha que o Diallo jogou 59 minutos com a camisa da Atalanta. E podemos pegar muitos outros exemplos. Mais recentemente, Teun Koopmeiners vendido à Juventus no início dessa temporada por 54,7 milhões de euros. E, inclusive, a bola da vez responde pelo nome de Ademola Lookman, que já havia terminado a última temporada em alta em função do hat-trick marcado na final da Europa League contra o Bayer Leverkusen, e nessa temporada vem se valorizando ainda mais, haja visto os 12 gols e as 6 assistências concedidas por ele em 21 jogos disputados até aqui na temporada. No momento, o preço do atacante nigeriano é avaliado em 55 milhões de euros, lembrando que ele foi contratado pela Atalanta por 9,3 milhões de euros, quer dizer, menos de 10 milhões. Entretanto, perder peças fundamentais não é novidade e tampouco assusta a Atalanta, que já está em sua terceira ou quarta safra de jogadores sob a liderança de Giampiero Gasperini, que ao longo dessa trajetória à frente da DEA já perdeu inúmeros jogadores importantes, como por exemplo Alejandro Papu Gomes, Giuseppe Litich, Duvan Zapata, Luiz Muriel, e somente nessa temporada tinha um Koopmeiners vendido à Juventus e Gianluca Scamacca, que rompeu o ligamento do joelho ainda na pré-temporada. Quer dizer, um desfalque significativo por se tratar de um atacante que entregou 28 gols na última temporada. Em contrapartida, o clube de Bérgamo não perdeu tempo e agiu rapidamente com a mesma eficiência de sempre no mercado, ao viabilizar as chegadas de Lazar Samardzic e Nicolo Zaniolo, vencendo inclusive a concorrência de Milan e Inter, além do atacante Matteo Retegui, o grande destaque e artilheiro da DEA, na temporada 2024-2025, com 14 gols marcados e 4 assistências em 25 jogos. Então ele encaixou perfeitamente ali no ataque, seja jogando ao lado de Ademola Lookman, seja jogando ao lado de Charles De Ketelaere. Bom, e vale ressaltar que Giampiero Gasperini é um treinador dogmático, né? Ele tem as suas crenças, as suas raízes muito bem estabelecidas, né? Não por um acaso ele utiliza o mesmo esquema tático na Atalanta desde que chegou ao clube em 2016, no caso, o 3-4-2-1. Então, o trabalho do Gasperini é muito autoral, né? Ademais, é importante destacar que o treinador de 66 anos de idade sempre trabalhou em conjunto com a diretoria da Atalanta na gestão do futebol, inclusive indicando reforços, no caso, jogadores que têm as características necessárias para se encaixarem ali no seu sistema de jogo. Então, assim, cara, a Atalanta não caiu de paraquedas na liderança da Série A. Isso é fruto do excelente trabalho desenvolvido por Giampiero Gasperini e da extrema competência e organização do clube, que segue progredindo temporada após temporada. Tanto é que a DEA saiu de um time que brigava constantemente contra o rebaixamento para outro que figura ali na parte de cima da tabela da Série A, nessa temporada lutando pelo título, mas que no mínimo briga ali por uma vaga na Champions League, competição que os bergamascos disputaram 4 vezes nos últimos 8 anos,
e até chegaram nas quartas de final na pandêmica temporada 2019-2020. Como resultado, a Atalanta não apenas se despediu de 2024 na liderança da Série A, como adentrou 2025 somando 13 jogos sem derrotas no campeonato. Deste modo, com um time mais sólido e consistente, com maior experiência e uma mentalidade mais vencedora após o título da Europa League, e com Giampiero Gasperini ainda elevando o nível de competitividade da equipe, Bergamo caminha a passos largos para se tornar a menor cidade detentora de um scudetto italiano desde Cagliari há 55 anos. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, um excelente ano para você. Até a próxima e saudações!